Bom, recentemente terminei Boa Noite Pum Pum. Acho que foi a minha última leitura assim de mangá completo. E pra ser bem honesto, eu gostei bastante. Acho que vou tentar fazer mais assim de colecionar ela física, a versão material mesmo, porque foi muito legal mesmo. E eu gostei bastante da obra. Boa parte disso foi realmente por eu ter pegado ela no mangá mesmo, mas também porque ela conversou muito comigo, sabe? Teve muitas coisas da obra que eu realmente não entendi, mas no geral eu gostei bastante. E, bom, eu até poderia falar aqui sobre todas as nuances, tentar explicar cada um dos detalhes da obra, mas, pra ser bem honesto, eu tinha que entender primeiro. A verdade é que Boa Noite Pum Pum é uma obra tão complexa que nem eu mesmo consigo entender ela inteira. Às vezes eu tenho que ficar relendo, pegando páginas e vendo de novo. E se eu fosse fazer vídeos e vídeos explicando todas as teorias e tudo mais, talvez eu fizesse vários vídeos de 1 hora e seria muito complicado. Então aqui vai ser realmente só uma impressão minha sobre a obra. Vai ser só os pontos que eu gostei, o que eu achei interessante, as coisas que mais me interessaram na obra, e realmente vai ser uma opinião pessoal. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui sem roteiro, então vamos ver onde dá. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Pois bem, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre Pum Pum. Provavelmente, eu acho que a maioria das pessoas aqui já leu ou já ouviu falar. Se você só ouviu falar, então, meu amigo, para esse vídeo agora, ele vai ler. Se você já leu, então me acompanha aqui que a gente vai tentar seguir essa obra e entender um pouco sobre o porquê eu pessoalmente ter gostado bastante dela. E bom, pra seguir isso aí eu vou tentar pegar ela do primeiro volume até o último, assim, em ordem. Tentar falar um pouco porque a divisão de volumes de Pum Pum, ela funciona muito pra dividir a história, sabe? Quase como se tivesse 7 partes e tudo fosse dividido em 7 livros. É bem legal mesmo. E só pra avisar, eu tô usando aqui como referência a minha versão, que é a versão da JBC. Recomendo bastante. A página é bem bonitinha, a capa é legal e é isso. Vamos lá. Bom, o primeiro volume ele já começa com aquela página gigantesca da cidade mostrando tudo, e eu pessoalmente acho que o começo de Pum Pum ele já mostra muito sobre o que a gente vai ver na história, sabe? A gente começa mostrando o Pum Pum de longe, assim, observando, e as coisas elas vão acontecendo e ele só é um espectador. E eu acho que o primeiro volume ele inteiro é sobre isso. O Pum Pum ele se assemelha muito mais com a gente como leitor, que tá só observando a história, do que como protagonista. A real é que no primeiro volume o Pum Pum ele não faz muita coisa, ele realmente funciona muito mais como uma pessoa que tá observando, que tá conhecendo o mundo que nem a gente, do que realmente um protagonista ativo que funciona. Ele é muito mais um personagem orelha nesse primeiro capítulo. E com o passar do tempo ele vai mudando isso. No segundo volume é onde ocorre realmente essa transição. Ele passa de ser um personagem menos ativo e começa a tomar muito mais atitude. Toda a questão da Aiko, toda a questão da obsessão dele pela Aiko, ela começa a tomar forma ali e ele vai atrás dela e começa toda aquela doideira dele. E durante todos esses volumes é muito interessante a participação do Deus na vida do Pum Pum, porque ele não é necessariamente uma segunda personalidade, como eu já vi muita gente comentando, mas sim, ele funciona muito mais como a representação da própria depressão dele. Pelo menos pra mim isso é muito verdade. No primeiro volume ele é calmo, ele auxilia, ele tá lá quieto. No segundo volume ele já vai tomando forma, e a partir do terceiro ele vira realmente uma voz da depressão do Pum Pum, como se ele, toda vez que ele precisasse, ele estivesse lá pra poder trazer o Pum Pum de volta pro chão, diminuir ele, tornar ele cada vez mais miserável. E no terceiro volume é onde o Pum Pum realmente ele conhece o mundo e o mundo dá uma surra nele. Traz todos os traumas dele, traz o problema da mãe, traz o problema traz todo o problema familiar do Pum Pum à tona. E eu acho muito interessante como é que a visão do Pum Pum ela funciona muito para poder maximizar esse problema. No primeiro volume, o Pum Pum ele vê os adultos como se fossem crianças, eles são todos burros, eles são todos idiotas, eles são todos menores do que eles realmente são. E durante os outros volumes a gente vai vendo essa visão mudando, e principalmente no pai do Pum Pum isso funciona muito bem. No primeiro volume a gente vê ele muito mais como se fosse, na visão do Pum Pum realmente, um cara super legal, um cara super gente fina. E depois, lá no terceiro volume, quando ele aparece, a gente vê que realmente isso é um cara que não consegue encarar a realidade como ela realmente é. E durante o terceiro volume a gente vê o Pum Pum tomando, e no quarto volume ele tenta se reerguer, mas ele cai de novo. Ele vai morar sozinho, ele começa a ter mais problemas, e aquela tal da voz da depressão que a gente já tinha comentado antes realmente joga ele no chão de uma vez e ele não consegue mais se levantar. E é muito interessante ver que no fim das contas quem ajuda ele mesmo é a Sachi. E a Sachi como personagem ela é duas coisas na verdade, pelo menos pra mim na minha visão. Ela com certeza é uma representação do próprio mangaka,
na parte dela criativa. Toda vez que ela fala sobre mangá, toda vez que ela fala sobre isso, dá pra ver muito que é o próprio Ino Asano falando sobre o pensamento criativo dele, sobre a obra dele. Como ele fala lá no 4º volume, sobre o próprio intuito de Pum Pum, que é realmente encarar a realidade, enfrentar essa realidade, representar essa realidade como ela é. E pra mim isso é muito o próprio autor falando dele. E depois, quando a gente vê ela ajudando o Pum Pum, a gente percebe realmente que ela é a única pessoa que o Pum Pum realmente tem algum sentimento verdadeiro. Porque pela Aiko, a gente vê que ele tem uma paixonite e tudo mais, que os dois eles se amam. Mas mesmo com a Aiko, ele nunca se abriu tanto. Já com a Sachi, ele realmente fala tudo mesmo. É muito interessante ver isso, ver como ela é a única pessoa que consegue tirar ele do buraco e trazer ele de volta. E no 4º volume ele realmente alcança o ápice dele como pessoa, ele evolui, ele consegue amigos, ele consegue estabilidade, ele vira realmente uma pessoa feliz, entre muitas aspas. Mas ali ele só tava cobrindo o problema, e quando a Aiko aparece no volume seguinte, a gente vê que realmente o problema só tava coberto. Quando a Aiko aparece, o Pum realmente toma a pior decisão da vida dele, que é fugir com ela. E ali no volume 6 ele toma a segunda pior decisão da vida, que é matar a mãe da Aiko. Por mais que no fim a gente descubra que na verdade ele não matou ela, mesmo assim é um negócio assim que é pra mostrar mesmo que ele tava no fundo do poço, que esse problema ele tava sendo escondido desde a infância, mas que tava lá empurrando ele pra baixo até o fim. E aí quando sai pra tona ele vira aquela forma que parece um diabão, mas que realmente é pra mostrar o quão podre ele tava naquele momento, o quão degradado ele tava. E essas formas do Pum Pum, elas são uma questão que eu pessoalmente tinha que pesquisar bastante, mas dá pra entender um pouco elas. No volume 4, eu acho, é onde ele vira aquela forma que é um triângulo, que realmente mostra ele se isolando, tentando se esconder da realidade, se esconder da sociedade, se isolando realmente como se fosse um isolamento, sabe? Ele tava dentro daquela caixinha. Depois, quando ele sai, ele vira aquela forma pepino, eu acho que é uma transição dele pro estágio demonião dele. E no estágio demonião é ele no fundo do poço mesmo, no fim do estado mental dele, com a degradação pura. Ele tava no fundo do poço, realmente. E lá no volume 7, onde a gente tem a conclusão dele pra ele voltar pro estágio que ele tava, lá no volume 4 de perfeição e de calma e de estabilidade, ele sai com a Aiko e no fim a Aiko morre, mas ele se mantém. Então ele realmente encara o problema que tava lá desde o início, que era a depressão dele. Que, como representado naquele deus, ele vai lá e mata aquele próprio deus. E quando ele mata ele decide que ele vai morrer também, mas novamente, quem salva ele é a própria Sachi. E assim ele completa o ciclo, eu acho. Pelo menos pra mim, isso aí, o final foi exatamente isso. Foi ele completando o ciclo e finalmente deixando as coisas fluírem do jeito que elas deveriam ser. Agora sem a interferência da própria mente dele, sabotando ele. E eu pessoalmente gostei bastante, cara. Falou um pouco sobre isso. Eu tive uma fase que, pessoalmente falando, foi um pouco isso. Mas hoje em dia eu tô melhor e eu acho que passei por um ciclo parecido com o Pum Pum. É claro que não no sentido de, nossa, eu matei uma pessoa, mas de realmente conseguir superar isso é bem legal. E bom, esse aí foi pelo menos a minha leitura de Pum Pum. Eu sei que teve muitos outros núcleos que eu deixei de fora e tudo mais, mas a maioria deles eu não entendi. Muitas vezes por experiência pessoal, por exemplo, do próprio Yuichi. Eu sei que deve ter muito significado aquilo, mas eu pessoalmente não consegui pegar, só achei tipo, nossa, caraca, que foda. E então é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês já leram, qual é a experiência de vocês sobre isso. Vai ser bem interessante. Eu agradeço bastante por vocês terem ouvido aqui. Se vocês quiserem ler, eu recomendo bastante comprar a versão física da JBC, tá bem legal. E também não esquece de deixar o like, pelo amor de Deus. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Vejo mais vídeos. Até!